Salut les amis, bem-vindos à nossa quinta aula da Fórmula do Francês. Eu espero que vocês estejam empolgados para essa nova aula, para aprender cada vez mais. Eu sou o professor Sérgio e vamos com tudo para essa aula. Gente, hoje nós vamos começar com algo bem simples, que seriam as nacionalidades, né? Le nationalité. E o que acontece? Nós temos nas nacionalidades, é claro, tanto o masculino quanto o feminino. E normalmente, ou em muitos casos, isso pode ser diferenciado por uma letra E. Só que essa não vai ser aquela letra E que não vai fazer nem cócegas, né? Que não vai cheirar nem feder. Mas no caso, essa letra E ela vai mudar a pronúncia da nacionalidade. Então, essas palavras que vocês veem aí, ó, français e française, vocês veem que tem uma diferença na escrita e na pronúncia. Então, masculino eu digo français e feminino eu digo française. Então, repita comigo agora. Français, français, française, française, ok? Nós também temos o plural. E o que acontece? Quando a gente vai colocar uma nacionalidade no plural, seja ela masculina ou feminina, nós vamos adicionar a letra S. Mas nesse caso, a letra S não vai fazer diferença nenhuma na pronúncia. Então, eu digo brésilien, brésilienne, ok? Então, repita comigo. Brésilien, brésilien, brésilienne, brésilienne. Então, vamos ver agora uma lista com as nacionalidades. O que acontece? Aqui nós temos várias nacionalidades, né? Anglais, anglaise, espanhol, espanhol, brésilien, brésilienne, canadien, canadienne, argentin, argentine, português, português. E vocês veem que nós temos tanto o masculino quanto o feminino. E vocês precisam, nisso daqui, nessa lista, enxergar os padrões. Porque, ó, por exemplo, nós temos a primeira e a última nacionalidade, que seria anglês e português. E vocês veem que quando as duas vão para o plural, elas têm a mesma finalização, né? Que seria esse E, A, E e S. Então, no feminino fica a mesma coisa, ó. Anglais, anglaise, português, português. A mesma coisa com brésilien e canadien. Estão um embaixo do outro, ó. Brésilien, brésilienne, canadien, canadienne. Então, enxerguem esses padrões. Só um detalhe, gente. Espanhol, masculino e feminino, não tem diferença em pronúncia. Então, não se preocupem com isso, ok? Vamos repetir comigo. Anglais, anglais, anglaise, anglaise, espanhol, espanhol, brésilien, brésilien, brésilienne, brésilienne, canadien, canadien, canadienne, canadienne, argentin, argentin, argentine, argentine, portugais, portugais, portuguese, português. Então, nós temos alguns exemplos, né, para ficar algo mais contextualizado. Il parle portugais, je suis brésilienne, vous êtes argentin, nous parlons espanhol, ok? Então, nós podemos utilizar isso em frases, né? Não vamos usar somente as palavras soltas. Então, repita comigo agora. Il parle portugais. Il parle portugais. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Vous êtes argentin.
Vous êtes argentin. Nous parlons espagnol. Nous parlons espagnol. Pronto, terminamos com essa parte e agora nós vamos estudar um verbo, né, que seria o verbo pouvoir, o verbo poder, né? Então, quando eu uso esse verbo poder, ou seja, eu posso, você pode, ele vai ser muito parecido com aquele verbo vouloir, né? Vocês veem que até a finalização de ambos é muito parecida. Vouloir, pouvoir. Então a conjugação também parece muito. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent, ok? Então você vai repetir comigo, presta bastante atenção nessa pronúncia. Vamos lá. Je peux, tu peux, tu peux, il peut, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, Ok. Alguns exemplos, né, para contextualizar. Ils peuvent travailler ensemble. Nous pouvons lire maintenant. E é daquela forma que eu tinha explicado o verbo a ler para vocês, né, da vez passada. A gente está utilizando um verbo, esse verbo está sendo conjugado, estou dizendo eu posso, você pode, ele pode, nós podemos. Próximo verbo, ele tem que estar no infinitivo, ou seja, na forma base dele, né? Então, estou dizendo, eles podem trabalhar, né? Sem conjugar o trabalhar. Então, vamos repetir. Ils peuvent travailler ensemble. Ils peuvent travailler ensemble. Nous pouvons lire maintenant. Nous pouvons lire maintenant. Vous pouvez lire un livre ensemble. Vous pouvez lire un livre ensemble. Je peux voyager tôt. Je peux voyager tôt. Elle peut danser avec leurs amis. Elle peut voyager... Ah, desculpem, gente. Às vezes eu faço isso. Eu combino a coisa de cima com a de baixo. É incrível. Vamos lá. Segunda vez. Elle peut danser avec leurs amis. Elle peut danser avec leurs amis. Ok. É nessas horas que o povo deve ficar dando risada do professor. Então, gente, vamos para outro tema, porque esses dois temas, gente, que nós vimos são muito básicos, né? A gente viu a questão das nacionalidades, depois nós vimos um verbo. Então, agora nós vamos para um tema mais profundo, que vai requer um pouco mais da sua atenção, né? Então, gente, é o seguinte, nós temos o que nós chamamos de article partitif. Em português a gente diria artigo partitivo, né? O que eu quero que vocês entendam, gente, a gente poderia chamar dessa forma. Aqui no francês, o francês ele normalmente ele é bem diferente do português no sentido de algumas coisas, né? Algumas coisas são diferentes. E essa é uma delas, né? A gente usa esses article partitif para indicar às vezes uma quantidade indefinida, né? Você vai entender melhor. É muito comum a gente usar esses do, de lá, de L apóstrofe, de es, com comida, com bebida, né? E a gente vai ver, ó, a gente tem uma explicação aqui, ó, usamos artigo partitivo. Normalmente,
para indicar uma quantidade indeterminada, ou seja, uns, umas, alguns, algumas, um pouco de. Usamos com substantivos, né? É como usar para falar sobre alimentos, é comum, né? É comum usar para falar sobre alimentos ou bebidas. Não é comum que um substantivo, né? Fique só no francês, não é tão comum assim. Então, por exemplo, é o que eu estava explicando para vocês em algumas aulas atrás. Se eu não me engano, acho que foi na segunda aula que eu falei sobre aquele DES, né? De. Normalmente a gente não vai falar somente assim, bananas, né? Acabou. Banana. Não, a gente fala de banana. Então é como se eu estivesse falando, umas bananas, né? Porque é indefinida a quantidade. Eu estou dizendo umas bananas, eu não sei quantas são. Se são duas, três. Se eu estivesse utilizando números, eu ri um pouquinho, gente, porque quando eu chegar nos números com vocês, vocês vão dar risada. Aguardem essa lição ainda. E vocês vão entender porque eu estou falando isso hoje, ok? Mas eu não estou usando número, não estou dizendo duas bananas, três bananas, quatro, eu só estou dizendo bananas, mas eu não posso dizer banana, eu tenho que dizer de banana, ok? Mas não significa que isso vai se aplicar somente ao plural, certo? Existem situações também com o singular e a gente vai ver agora, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, os exemplos. Então o primeiro exemplo diz assim, ó: J'aime boire du jus d'orange. Então eu estou dizendo que eu amo beber suco de laranja, mas eu não posso dizer j'aime boire jus d'orange. Tem que ter algo antes, né? É como se eu estivesse dizendo assim, eu amo beber, ou eu gosto de beber daquilo, do suco de laranja, ok? É estranho para o brasileiro, com certeza. Mas é o jeito que funciona. Eu não vou dizer j'aime boire jus d'orange. Eu digo j'aime boire du jus d'orange. Daquilo, ok? J'aime boire Jean-Luc adore boire du café. Daniel mange de la salade. Né? Ele come salada, então eu não vou simplesmente dizer assim, ele come salada, ele come da salada, ok? É estranho, eu sei, mas vamos nos acostumar, certo? Temos mais exemplos aqui, ó. J'ai des amis en France. Então eu tenho amigos na França. Então eu tenho uns amigos na França. Ils ont de la patience. Também podemos utilizar, né, com paciência, um exemplo aqui. E como eu falei, né, eu acredito que eu falei que não somente vamos utilizar dessa forma, não é somente com comida e bebida, pode ter outros casos, né, ó. Vous voulez acheter des voitures, você quer comprar carros. O que acontece? Gente, só um detalhezinho, faltou uma letra S em voiture, tá bom? Às vezes esses erros podem acontecer. Peço até desculpas, mas voiture, por estar no plural, tem que ter uma letra S no final. Então, voulez-vous acheter des voitures, ok? Então, ó, já vimos paciência, já vimos carro, né? Ou carros, no caso. Nous ne voulons pas boire de l'eau. Então, aqui é DL apóstrofe, ok? Então, tem muitos casos como esses, ok? Então, gente, vamos à repetição agora. J'aime boire du jus d'orange. J'aime boire du jus d'orange. Jean-Luc adore boire du café. Jean-Luc adore boire du café. Daniel mange de la salade. Daniel mange de la salade. J'ai des amis en France. J'ai des amis en France. Ils ont de la patience. Ils ont de la patience. Voulez-vous acheter des voitures? Voulez-vous acheter des voitures? Nous ne voulons pas boire de l'eau. Nous ne voulons pas boire de l'eau. Então, gente, entendam uma coisa, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de negação, né? A gente está trabalhando com a negação agora. Então, esse artigo, ele não vai se aplicar tanto, certo? Em que sentido? Ou esses artigos, né, no caso.
vocês veem que a gente está fazendo meio que uma negação direta. A gente está dizendo aqui, ó, il ne mange pas de viande, né? Então eu estou dizendo que ele não come daquilo, né? Ou ele não quer pão, né? Então é algo bem direto, negação e a coisa, né? Então vocês vão colocar o que? Simplesmente o de, independentemente de qual for. E se começar com vogal, seria de apóstrofe, né? D'orange. Então eu digo, il ne mange pas de viande. Viande é carne, e carne em francês é feminino, ok? La viande. Então normalmente, se eu dissesse assim, eu quero carne, eu diria, je veux de la viande, de la viande. Mas aqui eu estou negando, eu estou dizendo que ele não come carne. Então eu estou dizendo, il ne mange pas de viande. Eu não vou dizer, il ne mange pas de la viande, ok? Então eu digo, il ne mange pas de viande. Il ne mange pas de viande. É desse jeito, ok? Então vamos repetir. Il ne mange pas de viande. Je ne veux pas de pain. Je ne veux pas de pain. Elle n'achète pas d'orange. Elle n'achète pas d'orange. Então, antes da gente fazer outros exemplos, né, no caso, vamos ver uma lista, né, com bebidas e comidas, né, de nourriture et boisson. Então, nós temos pão, que já vimos, fromage, queijo, beurre, que é manteiga, jus d'orange, jus de pomme, jus de raisin, thé, gâteau, tudo isso, né, se encaixaria nessas categorias, ok? Então você vai repetir comigo agora. Pain, pain, fromage, fromage, beurre, beurre, jus d'orange, jus d'orange, jus de pomme, jus de pomme, jus de raisin, jus de raisin, thé, thé, gâteau, gâteau. Aqui nós temos outros exemplos. Inclusive eu inseri uma piada aqui, gente, porque talvez se você, na sua infância, adolescência, você chegou a assistir Laboratório de Dexter, tinha um episódio muito engraçado que ele começava a falar francês, eu nem me lembro porquê, faz tanto tempo que eu vi esse episódio, mas essa frase ficou na minha cabeça, nunca foi embora. Ele ficava falando omelette du fromage, omelette du fromage, e as meninas ficavam doidas, apaixonadas pelo Dexter, porque ele estava falando francês. Então talvez você tá lembrando aí se você já assistiu. Então vamos lá aos exemplos, ok? Repita comigo. Je veux du gâteau. Je veux du gâteau. Elle mange du fromage. Elle mange du fromage. Mon cousin veut boire du jus de pomme. Mon cousin veut boire du jus de pomme. Mes amis ne mangent pas de pain. Mes amis ne mangent pas de pain. Ok, para finalizar, gente, vamos ver, nós começando vendo nacionalidades e agora nós vamos ver uma lista com países, né? E, gente, saibam uma coisa, países em francês terão gênero, né?
Então, a gente tem a Argentina, né? Que é feminino. Tá ali do lado. Féminin e masculin, ok? Também temos plural, como Estados Unidos, né? Normalmente o plural, no francês, às vezes ele usa só um artigo, né? Então poderia dizer les États-Unis, né? Os Estados Unidos, sem me preocupar com o gênero. Então vamos repetir agora, ok? Argentine, Argentine, Brésil, Brésil, Colombie, Colombie, France, France, États-Unis, États-Unis, Italie, Italie. Se eu fosse adicionar os artigos, eu poderia dizer l'Argentine, né, que seria L apóstrofe, le Brésil, masculino, la Colombie, feminino, la France, les États-Unis, plural, l'Italie, ok? L apóstrofe, certo? Você pode até escrever isso no seu caderno, dessa forma. Vamos aos últimos exemplos, né? Contextualizando aqui. Je vais en France. Je vais en France. Tu vas au Brésil. Tu vas au Brésil. Il va aux États-Unis. Il va aux États-Unis. Antes de finalizar, eu quero que você note uma coisa. Talvez você se lembrou da nossa aula do verbo aller e você falou, ué, França é feminino, por que tem um an? Normalmente quando a gente fala de países femininos, né, a gente usa essa preposição an. Então, je vais en France, je vais en Belgique, ok? Então, vai ser dessa forma. Guardem isso. Ok? Então, gente, terminamos a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado muito. Lembrem de nos seguir nas redes sociais e até a próxima.